Boa noite, tudo bem? A pedido de uma das alunas, e achei um pedido muito conveniente, muito bacana, né? Que é pra gente revisar sobre, não sei se vai dar pra ler aqui, ó, transitividade verbal. Eu achei um pedido necessário para que a gente consiga ir para essa prova com isso esclarecido, né, tendo em vista que esse é um conteúdo um pouco mais complicadozinho, que é preciso que a gente entenda para conseguir matar as questões. Então, eu vou trazer um resumo aqui da nossa aula. Essa aula a gente já teve, tá? Aula sobre transitividade. Mas eu vou trazer esse resumo aqui para a gente entender e esclarecer isso, né? A gente teve a aula de regência e na aula de regência eu não liguei a transitividade, eu não fiquei parando em transitividade porque a gente já tinha visto. Mas aí vamos aproveitar aqui para revisar a transitividade e até quando vocês estiverem revisando regência, estudando regência, vocês já vão classificando. Olha, o verbo assistir, no sentido de ver, ele precisa da preposição. Se precisa da preposição, é um verbo transitivo indireto, porque precisa da preposição. Né? Então, vocês vão associando para que vocês vão lembrando. Mas vamos aqui só para a aula de transitividade verbal. Como eu fiz na nossa aula, na nossa última aula de transitividade, primeiro eu quero que vocês entendam que nós temos dois tipos de verbos. Quais são esses dois tipos de verbos? Nós temos verbos de ação e verbo de ligação. Professor, eu lembro. O senhor disse que verbo de ligação é aquele que indica estado. Verbo de ligação é aquele que indica estado. Como assim estado? Se eu digo assim, ele está cansado. Cansado não é o estado em que ele se encontra? Não é o estado? Ele permanece cansado. Não é o estado em que ele está? Ele é feliz. Feliz não é o estado, né? E aí esse estado que pode ser permanente ou passageiro ou provisório, não está indicando estado? Se está indicando estado, é um verbo de ligação. E se eu percebo que o verbo é de ligação, eu não vou me preocupar com isso. Não existe transitividade em verbo de ligação. Professor, por que você está me dizendo isso, professor? Eu estou te dizendo isso porque quando você estiver lá na sua prova e você olhar para o verbo, professor, eu percebi, esse verbo é de ligação, agora eu vou saber se ele é transitivo. Não vai saber. Se o verbo é de ligação, se o verbo está indicando estado, não vamos pensar transitividade. E por que isso é importante? Porque se a questão está pedindo transitividade e na letra A tem um verbo que é de ligação, você já pula. Você não vai ficar se preocupando com o verbo de ligação na pergunta sobre transitividade. Ok? Professor, eu entendi. Olhei para o verbo. É de ligação, não me preocupo com transitividade. Ok, mas eu olhei para o verbo e ele não está indicando estado. E é essa pergunta que você tem que fazer para o verbo. Verbo, você está indicando estado? Porque se você não estiver indicando estado, então é um verbo de ação. E é nos verbos de ação que a gente vai se preocupar com a transitividade. Olhei para o verbo e ele não é de ligação, ele não indica estado, então esse verbo é um verbo de ação. E a esse verbo de ação é que eu vou perceber se é um verbo intransitivo, transitivo direto, transitivo indireto ou transitivo direto e indireto, né? Eu vou ver se esse verbo ele é algum desses. Professor, o senhor me disse na aula que eu não preciso decorar, porque português a gente não precisa estar decorando. O importante é que a gente entenda a lógica, né? A gente sabe que a gente já viu que esse prefixo significa não. Então, não. Existe o verbo que é intransitivo e existe aquele que é transitivo. Ou seja, um é o contrário do outro. E eles significam simplesmente que o verbo intransitivo, ele não pede complemento. Ou seja, se o verbo é intransitivo, o complemento que vem ali depois dele não é pedido do verbo. Ok? Como assim? Peraí, não entendi. Você disse que o verbo intransitivo não pede complemento, mas se o complemento...
Eu tô querendo dizer o seguinte, verbos intransitivos, eles não precisam de complemento para ter sentido, para que a frase tenha sentido completo. Mas isso não quer dizer que não possa vir um complemento. Pode vir um complemento. Só que esse complemento não é pedido do verbo. Esse complemento é porque a pessoa quis adicionar aquela informação. E aí, a gente viu que não é difícil perceber isso, porque como é que eu vou perceber que o verbo é intransitivo? Se eu olho para o complemento dele e o complemento dele está me indicando circunstância. Se ele estiver me indicando circunstância, como assim circunstância, professor? Circunstância. Se o que vinha depois do verbo tá me dando ideia de lugar, né? Circunstância de lugar, de modo, de meio, né? De tempo. Se o que vem depois do verbo tá me dando uma ideia disso, e aí, como lugar eu vi isso, né? Lugar, modo, tempo, eu vi isso lá na morfologia, nos advérbios. Sim, nesse sentido aí, só que nós estamos aqui na análise sintática. Mas se o que vem depois do verbo está me dando isso, é porque essa informação não é pedido do verbo. É porque essa informação não é necessária para o verbo, não é complemento obrigatório do verbo. Sendo assim, se aquele verbo não está pedindo, é porque o verbo é intransitivo. Professor, você está falando, mas eu não estou visualizando. Vamos visualizar aqui, ó. Fui ao clube. Eu botei esse exemplo bem simples, ó. Fui ao clube. Eu disse para vocês, a gente vai para essa prova pensando que a primeira coisa que vocês vão fazer nas frases é encontrar o verbo, perguntar quem é sujeito e ver o complemento, não é? Tá, fui ao clube. Quem foi ao clube? Eu. Né? Primeiro verbo fui, quem fui? Eu fui, tá? Isso aqui não vai importar muito agora. Mas onde é que eu fui? Eu fui ao clube. Aí você olha para esse ao clube e a primeira pergunta que você já deveria ter feito, fui ao clube, indica estado? Não indica estado. Então, eu tenho transitividade, eu tenho que pensar transitividade aqui. Não indica estado, ok. A segunda pergunta, o complemento do verbo, ele indica circunstância? Ou de lugar, ou de tempo, ou de modo? Indica circunstância? Vamos ver, ao clube é um lugar. Se é um lugar, então isso daqui é uma circunstância de lugar. Indica circunstância de lugar. Sendo assim, eu vou chamar isso daqui de quê? De adjunto adverbial. E se ele é um adjunto adverbial, ele não é pedido do verbo. Ele não é um complemento solicitado pelo verbo. Ele pode até sair da frase se eu quiser. Porque, por exemplo, eu posso dizer assim, eu fui. Tá? Eu posso dizer eu fui, porque nesta frase aqui, esse ao clube não é pedido do verbo, portanto pode sair. Então como é que eu classifico esse verbo quanto à transitividade? Eu vou dizer que esse verbo é um verbo transitivo, ou que é um verbo intransitivo. Por quê? Porque ele não pede um complemento obrigatório. Professor, eu lembro disso. Que bom que você gravou esse vídeo, que eu tô revisando, eu não tô estudando pela primeira. Eu estou exatamente. Revise para que vocês vão lembrado para a prova. Pronto, professor, eu entendi esse passo a passo aí, entendi. Agora vamos ver quando que o verbo é transitivo e direto. O verbo é transitivo e direto, eu já vi o intransitivo. É quando o que vem depois dele indica uma circunstância. Agora, se o que vier depois do verbo não indicar circunstância, aí sim eu vou pensar, é transitivo direto ou indireto? É transitivo direto ou indireto? Ó, pra gente relembrar aqui, transitivo direto é quando o complemento que vem, que é pedido do verbo, não tem preposição. Aí ele é direto, ou seja, o complemento está sendo ligado ao verbo de forma direta, sem preposição. E o indireto é quando tem uma preposição para ligar o verbo ao complemento. É só isso daqui, tá? Mas aí eu tenho que ver se não é circunstância. A gente não tem que ver se não é circunstância? Temos que ver. Vamos lá. Essa segunda frase aqui. Perdoai as ofensas. Identifiquei meu verbo. Perdoai as ofensas. Olho para as ofensas e penso, é o modo? É um lugar? É o tempo? Não é nada disso. Não é nada disso. Se não é nada disso, ou seja, se não indica circunstância, então esse as ofensas é pedido do verbo. Portanto, ele pode ser transitivo direto ou indireto. Como é que eu sei? Procurando preposição. Tem preposição aqui? Não tem preposição. Esse as aqui é um artigo que está concordando com ofensas. Tudo bem? Se não tem preposição, esse verbo é um verbo transitivo direto e aqui nós temos o objeto direto do verbo. Tá pegando?
Se não pegou, volte. Eu tô fazendo igual a dos professores dos vídeos do YouTube mesmo. Se não entendeu, você volta e vê tudo. Vamos lá, vamos continuar. Perdoai aos inimigos. Perdoai aos inimigos. Indica modo. Indica... É um modo que eu vou perdoar. Não indica modo. Não indica nada disso. Então é pedido do verbo. Agora eu vou ver se esse complemento que é pedido do verbo tem ou não preposição. Aos inimigos. Esse os aqui concorda com os inimigos. E esse a aqui só pode ser uma prep. Se tem preposição, esse verbo só pode ser um verbo transitivo indireto. E aqui o nosso objeto indireto. Você tá pegando? Você tá entendendo que você tem que olhar para o verbo? Primeiro perguntar, verbo você é de ligação? Você tá indicando estado? Pronto, já percebi que não. Agora vamos ver. O que vem depois do verbo indica circunstância? Se indicar, pode sair da frase, então o verbo é intransitivo. Se não indicar, eu vou olhar se vem com prep ou se não vem com prep. Vindo com prep é indireto. Vindo sem a preposição é direto. Ok? Vamos aqui para nossa última frase, porque eu posso ter uma frase que tem um objeto direto e um indireto. Por exemplo, perdoai as ofensas aos inimigos. Eu até repeti as frases aqui para a gente ir pegando. Perdoai as ofensas. Perdoai o quê? As ofensas. Então, meu objeto direto. Perdoai as ofensas a quem? Aos inimigos. Aos inimigos eu tenho a minha preposição aqui. Se tem preposição, só pode ser objeto indireto. Então, portanto, o meu verbo, neste caso, nesta frase aqui, é um verbo transitivo direto e indireto. Porque tem o objeto direto, sem preposição, e tem o objeto indireto, com preposição. Professor, não é tão difícil, eu estou pegando agora. Agora eu entendi. Agora você entendeu, você não entendeu? Agora você entendeu. Agora você entendeu que... Vamos revisar nosso passo a passo. Olhei para o verbo e perguntei, você é de ligação, verbo? Está indicando estado? Ah, não está indicando estado. Então é de ação. Pronto, é de ação. Agora eu vou perguntar, o que vem depois de você, verbo? Ele indica circunstância? É um lugar? É o tempo? Ah, não é nada disso. Não é nada disso, então não é intransitivo. Porque se fosse, seria intransitivo. Ah, pronto, não indica circunstância. Mas tem preposição? Tem. Se tem, é verbo transitivo indireto. Não tendo, é um verbo transitivo direto. Tendo os dois, um objeto direto e um indireto, é um verbo transitivo direto e indireto. Professor, agora eu entendi, não é difícil, agora eu vou conseguir matar. Se tiver uma questão na prova, agora eu estarei craque. É isso. Boa sorte a todos e até a nossa aula na próxima sexta. Tchau!